No ano seguinte, quando eu fiz 30 anos, a minha cunhada, ela ficou com câncer, saiu o resultado em um domingo à tarde. Fazia alguns meses que eu não ia para a igreja, porque eu estava numa pior fase em termos de frieza espiritual. Eu me lembro que naquele mesmo dia tinha um pastor dando um testemunho sobre o filho dele que tinha sido ressuscitado depois de 4 horas de morto. E eu vou para a igreja e o diabo coloca na minha cabeça: você passa tanto tempo sem ir para a igreja e agora que você está precisando de algo, você vai para lá, então você é interesseiro. Pensei em não ir, mas acabei indo, cheguei lá, a igreja estava lotada. Ele está dando testemunho, e ali quando ele está dando testemunho sobre a ressurreição do filho dele, ele para a mensagem, ele disse: Deus manda eu parar o testemunho, e ele manda dizer que tem aqui nesse lugar uma pessoa que está com um parente de câncer que não está aqui na cidade. Realmente a Liana estava em Salvador, aqui 500 quilômetros de distância, e Deus manda dizer que você vem aqui à frente, que Deus vai curar o seu parente. Eu já conhecia porque ele se movia muito em cura. E eu estava no mezanino, quando eu desço para ir receber ali a palavra da cura, então já tinha umas 8 pessoas, eu me desanimei, né? Mas eu fui assim mesmo. Quando eu chego lá na frente, ele aponta para mim e ele diz assim: Deus manda te dizer que ele colocou o poder de cura na tua mão, que você orasse, que Deus vai curar o teu parente. Eu digo: nossa. Você falou, aí deu ruim. Deu ruim. Um cara que cheio de pornografia. Embora eu não estivesse vivendo naquela época específica adultério, eu vivia cheio de pornografia, não amava a Deus. E ainda estava em pecado. E ainda estava em pecado. Inclusive, já vou querer que o pastor Luciano fale um pouco sobre isso, porque pode bugar a mente de quem está assistindo, né? Como, pode continuar, mas como que Deus usa uma pessoa que está em total... Fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Eu queria que o pastor Luciano falasse um pouco sobre isso, mas o senhor termina a história para poder o pessoal entender. E eu disse: não, ele se enganou. Então, eu parei, ele deu mais um passo, colocou o dedo na minha cara e ele disse: Deus disse que colocou o poder de cura na tua mão, que você orasse e o teu parente foi curado. Nesse momento fez todo sentido depois, né? Porque naquele momento eu fiz uma aliança com Deus. Antes de orar, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu nunca levei o Senhor a sério, eu nunca fiz uma aliança firme, mas a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. E depois que eu fiz a aliança ali no altar, entreguei a minha vida, eu fiz a oração crendo na cura de Aliana, e eu fui tomado por uma fé que eu gostaria de viver essa fé todos os dias. Foi uma convicção da cura muito grande. Liguei para a casa da mãe de Aliana, falei para ela sobre o que tinha acontecido. No outro dia, e Sandra estava lá, né, junto com a irmã, para saber o que estava acontecendo. Foi no dia que saiu lá o resultado dos exames. No mesmo dia, no outro dia, a Liana foi liberada para ir para casa, para voltar, porque os médicos disseram que não havia mais cura para ela. Ia fazer um trabalho paliativo de quimioterapia combinado com radioterapia para prolongar a vida, mas que não havia cura. Uma semana depois que ela volta para o hospital, faz novos exames, os médicos chamam e dizem: olha, não sabemos o que aconteceu, mas ela não tem absolutamente nada. Então ela foi curada. Aí é onde eu costumo dizer que o maior milagre não foi Deus curar Eliana, foi restaurar a minha vida. Ali eu entreguei a minha vida ao Senhor, e dali em diante gerou uma fome por Deus muito grande, e eu comecei a buscar a Deus de uma maneira muito intensa, e nesse processo Deus foi me libertando e foi restaurando a minha família. Que é onde a gente vai chegar daqui a pouco na história que você conheceu o pastor Luciano, mas eu queria que o pastor Luciano falasse um pouco dessa história, dessa parte específica, pastor, tipo, como que Deus tem um pecador ali, daquele que está mesmo ali afundado no pecado, e como que Deus pega essa pessoa e usa ela para operar um milagre. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Bom, Deus usou até uma jumenta para falar. Às vezes a gente... a gente tem que lembrar disso, porque às vezes a pessoa que é usada por Deus, ela morde uma isca de Satanás de se encher de orgulho como se fosse ela. Uma vez fui confrontar um pregador que estava vivendo o erro. Ele olhou para mim e falou: cara, Deus está me usando. Eu falei: o fato de Deus estar usando você não quer dizer que Ele está validando suas ações. Jesus disse no último dia, Ele vai dizer para alguns, né, que vão alegar: nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônio no seu nome, curamos enfermos no seu nome. Ele não vai dizer: não fez nada disso, ou não foi no meu nome,
Mas ele diz que vai dizer, apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. Né? Então, algo que eu aprendi é que unção e autoridade pode ser usada e abusada. Né? Então, Deus manda Moisés falar, a rocha ele fere. Mas deu água. Só que depois ele foi responsabilizado. Só que uma coisa é a gente falar de quem já está andando na luz e está brincando com o pecado. A outra é falar de alguém que Deus está atraindo. Eu acredito que naquele momento, provavelmente Deus queria mostrar para o Fabian, eu não sou o Deus do pregador. Né? Eu quero ser o seu Deus. Né? E acredito que esse posicionamento de Fabian, ainda que não totalmente liberto, mas dizer, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor e vou te servir, é o ponto-chave. Né? Porque ali houve sinal de arrependimento, houve uma intenção de recomeço. Mais do que isso, eu acho que ele não entrou nesse detalhe, mas eu conheço a história, ele mesmo chegou a falar para Deus, olha, muitas vezes já falei que teria uma aliança, um compromisso, não tive, mas tipo, dessa vez vai. Né? Então houve uma entrega, houve uma rendição, e naquele momento o que Deus determinou a fazer não dependia da condição do Fabian. Tanto que a fé veio muito mais pela palavra liberada do que Deus fazer pela fé que já tinha. Né? Eu acho que isso seria um ponto de revelação do próprio Deus. Deus dizendo, Fabian, eu quero ser Deus na sua vida, eu quero trabalhar em você, através de você, funcionar. Tanto que assim, essa é a grande virada, né, Fabian? Com certeza, foi ali que deu a virada na minha vida e foi algo muito forte, porque eu nasci debaixo desse impacto da cura, mas o que veio depois foi uma fome por Deus muito grande, uma fome que era insaciável e eu a cada dia buscava mais, orava mais. Sandra, que estava no limite com você e seus erros e tropeços, ouviu Deus falar várias vezes, calma, que ele ainda não tem 30 anos. Foi. Né? E isso foi o quê? 2 meses depois de você ter completado 30 anos. 30 anos eu tive a conversão. Tanto que assim, ela fala da frustração, que no dia que ele fez 30 anos, tipo, não aconteceu nada. Não, aconteceu. Nós brigamos e eu dormi no sofá. Aí ela disse, grande coisa, Deus, um homem de 30 anos, é isso que Deus que você vai fazer? Porque ela não entendia, Deus só pediu para ela ter calma, até porque ela 30. queria desistir do casamento, por conta da... Ela casou com o Augusto Costa, chamado de adultescente, um adulto com a mentalidade de adolescente, ela vinha sofrendo muito.